Senhoras e senhores, muito bem-vindo nesse canal. Esse é o podcast Na Melhor Versão. E eu quero já deixar aqui para você que é novo um super recado. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já curta esse vídeo, compartilha, joga nos seus grupos de WhatsApp. E se você está ouvindo pelo Spotify, já segue a gente aqui embaixo, tá? Esse é um episódio que tem um oferecimento da Una Essence Spa. É um spa maravilhoso que você que acompanha este episódio, este canal, terá um desconto exclusivo que nós vamos falar no decorrer do episódio. Então, continua aqui que o cupom vai aparecer para você em algum momento desse episódio. E hoje eu estou recebendo uma mulher maravilhosa, mas uma das... Trago várias maravilhosas aqui. Mas essa ela é em especial. Aline Barbosa, essa convidada maravilhosa, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Ai, que bom. E eu já fui lá, né, fazer um estudo de caso. Falei, nossa. Aline Barbosa. A Aline, ela é fisioterapeuta, ela é massoterapeuta, aromaterapeuta. Exatamente, tudo voltado para o autocuidado. Tudo para o autocuidado. Uma mulher cristã, né? Mãe, empreendedora, e está aqui para trazer um pouquinho aqui para gente do que é ser essa mulher, né? Essa mulher que vem com uma bagagem, essa mulher que tem todo um conhecimento, e muitas das vezes, assim como outras que estão em casa, tem muito conhecimento, mas tem dificuldade de aplicar, né? E conhecimento sem aplicação não é bom, né? Eu esqueci alguma coisa? Não, tá certíssimo, é isso. Então fica à vontade, tá? Seja muito bem-vinda nesse espaço. A casa é sua, faça o que quiser. Muito obrigada. Como eu falei, é uma honra, é um privilégio muito grande compartilhar um pouco da minha história, dessa Aline, muitas em uma, né? E hoje, em especial, eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? Como eu comecei a empreender com autocuidado. E tudo começou a partir de uma dor muito profunda, né? Que dentre essas muitas, Aline, eu, em 2021, fiquei viúva. E aí foi a partir dessa dor que eu comecei a incluir o autocuidado na minha rotina, conseguia passar a me enxergar mais e comecei a empreender, né, oferecendo esse lugar de bem-estar e acolhimento para outras pessoas, para outras mulheres, né, que a gente às vezes se sobrecarrega, né, verdade. E esquece um pouquinho de olhar para nós mesmas. E qual é hoje, Aline, a essência assim, do seu negócio? O que você poderia dizer que, além de ter vindo de uma dor, o decorrer do negócio, ele acontece muitas coisas. E o que é a essência que mantém hoje você ainda trabalhando na área do autocuidado? Vou já pontuar que o slogan da marca é "Sua essência é única". Então, é exatamente nesse lugar. Nós somos únicas, né? Por mais que sejamos muito parecidas nas atribuições, na correria, né? Nas demandas que nós mulheres acabamos nos sobrecarregando mesmo e trazendo tudo pra gente, sim, né? E a gente consegue dar conta de muitas coisas mesmo. Mas nós somos únicas com as nossas particularidades, com as nossas individualidades, as nossas necessidades, né? Então, as nossas diferenças é que nos fazem ser única. E essa é a essência a Unessência, né? Que é a essência única, o nome do spa. E foi nesse olhar humanizado, sabe? De atender a cada uma com essa particularidade, sim, que nasceu a Una. E o que mantém isso é reforçar para essas mulheres o quanto a gente precisa se voltar para dentro de nós, se reconectar com quem nós somos. Eu sempre falo que na vida a gente faz escolhas constantemente. Todo dia a gente faz uma escolha, né? Verdade. Mas na maioria das vezes a gente esquece de, nessas escolhas, nessas decisões, nos colocar como prioridade, né? Então, essa é a essência da Unessence. Sermos a nossa própria prioridade, entender a importância de se reconectar com o nosso interior, né? Com a nossa essência mais íntima lá, que muitas das vezes se perde no meio do caminho.
e ter um momento de pausa, né? Para poder a gente relaxar, cuidar da saúde, cuidar da mente. E não é algo assim que a gente tem por cultura, né, Aline? Então, assim, é um desafio, acredito, para você, enquanto empreendedora, enquanto ser humano, trazer essa conscientização para essas mulheres, que é uma necessidade. Em que momento você teve esse start enquanto pessoa física? Em que hora você percebeu essa necessidade? Realmente é uma questão cultural, né? E aí, esse é o meu desafio. Esse é o meu desafio em fazer as outras pessoas, as mulheres principalmente, que meu público é mais feminino, mas isso não... Eu falo, né? O autocuidado, ele não tem gênero, né? Sim. Então, aplica para todo mundo. Eu sempre falo muito na mulher porque é o meu público maior, né? Mas o autocuidado, ele realmente entrou na minha vida quando eu consegui identificar que com a dor, voltando um pouquinho assim, com a dor, eu entrei no lugar de depressão, de não conseguir olhar para mim, sabe? Sim. Às vezes eu lembro muito que minha mãe falava assim, minha filha já tá tão lindo lá fora, mas eu não conseguia ver beleza nisso, entende? Então, o autocuidado, ele foi entrando de forma muito sutil na pessoa física, Aline, com coisas básicas do dia a dia. Nem vou falar das massagens agora, eu tô falando assim de coisas da rotina. Sobre conseguir levantar da cama e admirar um dia bonito, sobre conseguir tomar um banho demorado e sentir prazer nisso, sabe? Sobre se olhar no espelho, sobre cortar o cabelo, parar para ver, perceber a própria respiração, entende? Uhum. Era uma coisa que eu tinha realmente me desconectado. Então, assim, a primeira vez que eu saí do quarto e me olhei no espelho, pela primeira vez, assim, depois de tudo, eu não consegui me encontrar, eu não me vi, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre... Eu tomava remédio para dormir, porque a insônia era constante, então o remédio tinha que vir para me apagar. Então, como que eu comecei a pensar que a gente vive numa sociedade realmente que busca uma fórmula mágica para as coisas. Elas não querem um processo, sabe, de crescimento, de amadurecimento, de autoconhecimento. Elas querem uma solução que resolva aquele problema pontual e amanhã a gente vê como é que fica, sabe? Quando, na verdade, a gente precisa tratar, né? Se conhecer para poder melhorar a autoestima, a nossa confiança. Porque quando eu comecei, tudo começou, nem foi com o spa, né? Eu falo muito do spa e das massagens, mas tudo começou com uma linha de cosméticos artesanais que eu comecei com os óleos essenciais. Comecei a colocar num aromatizador no quarto, a pingar uma gotinha ali no travesseiro na hora de dormir. E aquilo foi me trazendo uma confiança de que as coisas poderiam ser diferentes se eu olhasse para esse lugar, e foi aí que eu tracei essa rota, sabe? Então eu comecei a produzir sabonetes artesanais, esfoliantes, hidratantes. Aí você passou a produzir a partir disso. A partir disso, tudo em casa, de forma artesanal. Uhum. Era meio que uma válvula de escape para poder ocupar minha mente, e comecei a ver os benefícios em mim. E daí passou a ser uma coisa produtiva, rentável, passou a ser um negócio. E 4 meses depois que eu tive a ideia, né, de montar o spa, abrir um espaço físico para associar as massagens com esses produtos, com os óleos essenciais. Mas tudo começou a partir desse primeiro passo, né? Porque às vezes a gente fala em autocuidado, as pessoas pensam que tem que ser uma coisa mirabolante ou muito custosa. E, na verdade, são atitudes, decisões que você toma em prol de você mesmo no cotidiano, no dia a dia. Coisas simples, né? Como eu falei, cortar o cabelo para mim fez toda a diferença. Eu falo isso assim, parece uma coisa boba, né? Mas quando eu cortei o cabelo, parece que era uma outra Aline. E aquilo me posicionou diferente, né? Eu falo muito sobre autoestima também, porque quando você passa a se cuidar, isso melhora a sua autoestima, que melhora a sua confiança, né? E quando a gente acredita em nós mesmos, a gente se coloca em movimento, sabe? Dá uma direção para você dar o primeiro passo, né? Você se põe em ação, sai da inércia. Sim. E antes de acontecer esse seu período de dor, você já tinha esse hábito de ter esses mini cuidados, esses autocuidado com você, na sua rotina, no seu dia? Você tinha esse perfil? Não tinha. Fazia o cuidado que eu achava que era autocuidado, como todo mundo faz, né? Fazer uma unha, ir no salão, ter um momento de... Mas não é sobre esse autocuidado que eu me refiro, sabe? Sim. Então, não tinha esse hábito, eu não olhava para mim nesse lugar. Era como se a rotina me engolisse mesmo, sabe? Eu só ia indo conforme ia sendo possível seguir, dando atenção para tudo que tinha que dar, mas sem prestar muita atenção em mim.
sem observar os sinais que o corpo dava. Porque o corpo sempre sinaliza. Quando a gente está num esgotamento, quando a gente está no nosso limite. Eu não sabia identificar isso e eu não sabia respeitar isso porque eu não enxergava isso, né? Verdade. E é muito importante essa parte que você falou da gente aprender a se respeitar, Sim. né? Porque a partir do momento que você se descobre, né, se reconhece como sendo essa mulher que tá ali pegando tudo para si, fazendo tudo para os outros, mas não tirando ali nenhum tempo para você, né? E aí você toma essa consciência. O mais importante da consciência é do que você vai fazer depois. Exatamente. Né? E como eu começo a fazer isso depois? E aí você mencionou que no seu processo você começou com coisas básicas, né? Ali fazendo produtos artesanais para cuidar de você mesma. E a gente sabe que o natural, ele cura, né? O natural, ele cura qualquer coisa. Exatamente. Né? Como você falou, as pessoas não querem o processo. E o natural depende de você, de repente, fazer uma infusão, né? Coar. Tanto que a indústria farmacêutica é a que mais cresce. Sim, porque todo mundo sim. quer as coisas prontas. Só que eu acredito também que no momento que você precisou fazer o processo da infusão, do sabonete, ali para você se cuidar, você tomou mais ainda consciência do quanto aquilo ali estava representando para você. Não só ao passar o produto, ao utilizar, mas na parte em que você o produzia, né? E aí eu queria saber que isso ainda é uma constância, né, da Una. Né? Vocês ainda têm esse tipo de produto artesanal, produto de autocuidado. E eu queria te perguntar, por que você viu, além de você ter feito o uso e ver que fez diferença para você, por que você viu nisso uma chance de transformar a vida de outras pessoas através de um produto? Não só da massagem, não só do atendimento, mas também de algo físico que ela pudesse levar. Sim, tudo começou com os produtos, né? Como eu acabei de relatar. E, inicialmente, eu não tive esse olhar de trazer isso para algo rentável. Era mesmo para me ocupar, para poder preencher minha cabeça com algo que eu acreditava. Mas, como eu experimentei, o que me impulsionou a levar, a oferecer, a empreender com isso... E você perguntou, né, se eu ainda tenho essa linha de pensamento de eu produzir, sim. Né? Eu faço os produtos que eu utilizo lá no spa. E o que me levou foi entender que é uma questão cultural. E eu precisava trazer consciência, né? Eu falo muito essa palavra, consciência, porque eu precisava fazer outras pessoas entenderem que a cura, ou o alívio, ou o refúgio que elas procuravam tá no simples, sabe? Tá no dia a dia, tá numa conexão que você faz saudável com alguém. Além das massagens, além dos produtos, é sobre um relacionamento de pessoas que fazem sentido para você. Porque uma coisa, Bruna, que eu acho assim, que fala muito comigo, né? É que as pessoas, elas estão tão acostumadas a já estarem no piloto automático que elas não param para observar nada em volta, sabe? E aí a gente vai sempre no que é mais prático, no setor farmacêutico, em tudo. Sim. Tudo. E aí, assim, os produtos vieram com o objetivo, né? De que a gente precisa ter consciência do autocuidado em todos os níveis, inclusive no que a gente passa no nosso corpo, inclusive no que a gente ingere, inclusive nas conversas que a gente tem, sabe? Se é uma conversa que vai te acrescentar algo ou não. E aí, isso passou a ser um empreendimento porque eu entendi que, além de um negócio, era um propósito de vida, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu sou cristã, como você já relatou no início. Então, eu entendi isso, além de um negócio, além de algo rentável, mas sim um objetivo, um propósito de vida para fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, foi por isso que eu acreditei nisso e investi tanto nisso e continuo, né? Persistindo nesse caminho, porque é muito desafiador, porque é uma mudança de mentalidade. E aí é um processo difícil, né? De fazer as pessoas entenderem. E as pessoas também entender e desmistificar que o spa é coisa cara. Que eu não posso ter acesso, como você falou, né? A pessoa, quando sai dali, ela entende que aquilo ali que ela viveu, ela pode postergar na casa dela, né? No tempo dela, que é uma coisa em que ela não tinha o hábito. Né? Então, ali, quando ela entra, ela recebe ali o auxílio, mas ela recebe um direcionamento de depois ela continuar. Sim. Quando você falou aí dos sabonetes, é que você bem claro deixou sobre a marca, né? Foi a todo tempo a essência da pessoa entender que ela tem o poder
de fazer a mesma coisa, de cuidar, de se curar, né? Sim. De não precisar o tempo todo estar sempre dependente de algo para que ela possa avançar, Sim. né? Casa até com o que a gente fala muito aqui, porque a melhor versão, eu sempre falo, que é a sua, não é a minha. Não é eu olhar no Instagram ou outra rede social e achar que eu tenho que copiar você, né? Aquilo ali é a sua versão, a minha pode ser diferente, Sim. né? É sobre se descobrir, né? E aí cada um precisa se descobrir. Exatamente. E aí para isso precisa se pôr em movimento para poder descobrir o que é que te move, o que faz sentido para você, né? E como é que você se percebe hoje quando você vê essas mulheres que já tiveram essa consciência, que já tiveram esse entendimento, quando elas saem de lá, assim, totalmente, acredito eu, diferentes do que começou, né? E elas se tornam ali uma cliente recorrente do teu espaço. Como é para você ver o seu propósito, de fato, está acontecendo? É gratificante. É a palavra, assim, que... Sabe quando você faz algo que te preenche, que tem todo sentido para você? Tipo, eu nasci para fazer isso. É como eu me sinto. E ouvir os relatos delas, né? De que mudou uma visão, que mudou a forma como se posiciona na vida, que mudou a forma até que o ambiente familiar percebe, sabe? Uhum. Eu falo muito do público feminino, Bruna, porque eu tenho um entendimento que foi a partir desse meu processo aí empreendendo que... Dentro da minha visão, né, religiosa, da minha fé, que quando o inimigo ele tenta atacar uma obra de Deus, assim, ou algo que Deus criou para ser, ele foca muito na mulher. Porque nós fomos criadas por Deus para sermos a base sólida de um lar, né? Então, se a gente não estiver bem, e eu digo bem saudável em todos os contextos, mental, alimentar, físico, nas nossas emoções, sabe? Não tem como a gente dar conta do restante, porque a gente não está inteira. Então, é nesse lugar. Então, assim, quando eu vejo essas mulheres relatando para mim que, Aline, foi transformador não só a massagem, mas aquele momento do escaldapés, que geralmente é o momento que eu estou batendo um papo com elas, que elas ficam super à vontade para poder externalizar alguma coisa que elas guardam e, às vezes eu não sei como falar sobre isso. É um ambiente onde elas ficam muito à vontade, sabe? E propício, né? Para que elas se soltem e fiquem à vontade. Então, ouvir os relatos delas de quando foi transformador na mentalidade delas, sabe? Que fez ela enxergar alguns lugares que talvez estavam esquecidos e se posicionar diferente, isso é gratificante demais. E hoje o spa, ele tem que tipo de serviço, né? A galera tá aí sabendo que tem desconto, já quer saber o que lá oferece enquanto cliente. Ela chega, o que ela tem lá disponível para ela? São inúmeras variedades de massagens, dentre massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem craniana, né? São várias técnicas, porque as pessoas falam assim, massagem, aí pensa que é uma coisa só igual para todo mundo, único, e não é. Além de uma variedade de massagens com objetivos específicos, né? Nós temos também uma psicanalista que atende lá para tratar nas nossas emoções da mente de uma forma mais pontual. Nós temos uma nutricionista também que vai tratar da parte alimentar e cuidar do que... É trazer uma consciência, sempre vou ouvir falar essa palavra, trazer uma consciência sobre como a gente se relaciona com a comida, porque às vezes é uma forma... de um trauma, de uma criação que você vem reproduzindo e nem percebe, ou descontando as suas emoções na alimentação e não percebe. Sim, sabe? Verdade. E fora tratamentos com a limpeza de pele também, né? Que é o cuidado com a nossa pele. E aí tem alguns tratamentos focados com a limpeza de pele, com a pele do rosto, né? E inúmeros outros benefícios que são agregados ali com os óleos essenciais, né? Que eu utilizo, os óleos vegetais. Então, a pessoa quando chega lá na Onessense, e isso não sou eu falando, é o que eu ouço com muita frequência. Nossa, realmente é um lugar acolhedor, onde eu sinto paz e não dá vontade de ir embora. E a ideia é essa mesmo, né? Que a pessoa se sinta desta maneira. E onde ele está localizado hoje? Hoje eu fico localizada no edifício Vitality, no centro de Nova Iguaçu, na Avenida Dr. Mário Guimarães, 318, sala 310. Bacana. E lá você também tem um outro evento, né? Eu ia falar. Que você usou já aí a palavra, que é o refúgio. Exatamente. E aí me impacta, porque são palavras que é muito fortes para mim,
né? Essência, refúgio. E eu queria que você explicasse um pouquinho do que é o refúgio. O que é isso? Como que nasceu também, né? O refúgio delas nasceu esse ano, com o objetivo de alcançar mulheres que ainda não conseguiram ter essa consciência, sabe? Ou que às vezes acham que nem merece. Como você falou, né, em outro momento, do custo. Porque às vezes pensa em um spa e já associa algo que é inacessível para ela, entendeu? E isso não é uma verdade. Existem vários tipos de tratamentos. Claro que existem, sim, muitos spas e hotéis por aí que oferecem um padrão luxuoso, com valores mais altos. Mas lá no caso da Una, você encontra valores acessíveis, você encontra planos de tratamento e trazendo essa consciência de que a massagem não é uma coisa para você fazer pontualmente e nunca mais fazer. É uma constância, porque você vai usufruir dos benefícios a longo prazo. Ela vai trazer benefícios para a sua saúde, né? Então, eu pontuei isso porque você tinha falado, né? Sobre a questão do valor também. O refúgio nasceu com a parceria entre eu, né, que sou fisioterapeuta, oferecendo um momento de autocuidado, com a nutricionista, que tem oferecendo um momento de uma avaliação nutricional, e uma psicóloga, com esse lugar numa roda de conversa, onde elas ficam super à vontade para poder externar, falar. Sabe aquele olhar... A Karen fala muito isso, que é a psicóloga que atende. Aqui é o lugar sem julgamentos. Elas podem ficar super à vontade para poder serem exatamente elas e colocar ali as suas emoções, as suas fragilidades, que muitas das vezes a gente tenta esconder, né? Então, o refúgio dela nasceu nesse lugar, dessas mulheres entenderem esse lugar e terem esse lugar, né? Porque às vezes, eu não quero ir lá fazer uma massagem, ou então fico constrangida, não sei como é que vai ser, ou elas perguntam muito, eu tenho que tirar a roupa, como é que é? Eu vou ficar constrangida, sabe? Então, a gente criou um grupo de mulheres. E aí nasceu o refúgio delas, que é um grupo reduzido de mulheres. A gente não abre muitas inscrições para poder a gente entregar o nosso melhor para cada uma. E aí ele acontece com essa roda de conversa, com esse momento nutricional, com esse momento de autocuidado, onde elas experimentam e conseguem se reconhecer naquele lugar de que elas merecem, sim, aquele momento, sabe? Que elas precisam validar quem são, reconhecer os seus sentimentos. E eu acho muito legal, Aline, a gente validar, como você falou, a massagem ela vai ter tratamento, vai durar a longo prazo. As pessoas têm uma crença de que só precisa de massagem quando tá tensa, quando, né, o caldo entorna. Sim. Literalmente. Sim. E aí, eu queria que você deixasse um pouquinho, assim, a consciência para essas mulheres, em que momento em que elas podem reconhecer a necessidade da massagem. Nós entendemos que elas precisam reconhecer esse autocuidado, esse tempo de olhar para si, né? Mas em que momento o corpo dela vai dar sinais de que ela precisa parar e realmente relaxar? Aí ela precisa estar buscando muito um autoconhecimento para ela conseguir identificar esse lugar de limite ou de esgotamento já, né? Mas uma coisa que eu pontuo muito é que a gente não precisa esperar o caldo entornar, você não precisa esperar o limite do esgotamento para daí você procurar uma ajuda, uma massagem, né? Porque as pessoas têm essa noção, né, essa percepção de que a massagem é relaxamento. E óbvio que a massagem promove um relaxamento profundo, mas ela não é só isso. Ela vai além disso, sabe? Sim. As massagens, inclusive, podem ser utilizadas como uma prevenção, sabe? Você não precisa esperar ter uma dor de tensão ou uma dor muscular para você procurar. Se você incluir a massagem na sua rotina, no seu cotidiano, você vai usufruir de benefícios como diminuição do estresse, porque o estresse não é só a correria do dia a dia, às vezes é um medicamento que você toma, ou às vezes são situações, preocupações que você não sabe como resolver, aquilo acumula dentro de você e aumenta o nível de cortisol no seu organismo, que é o que promove o estresse. Nosso corpo fica inflamado, ele fica esgotado mesmo, e você sente dores físicas. Eu acho que eu preciso da massagem. Então, por favor, vamos lá. Eu preciso, literalmente, porque essa semana tem acontecido algumas coisas. Eu estava até hoje relatando com uma conhecida que tá acabando, né, tirando a habilitação agora, e ela falava assim, mas como foi para você começar a dirigir?
E eu trouxe esse relato para ela, que quando eu começava a dirigir, no início, eu sentia muita tensão. Os ombros endurecidos, eu Acho que todas ficava nós. muito No tensa. volante. E aí, depois, você sente, né, o seu corpo reagindo àquilo ali, né? E até você conseguir, sem nenhum tipo de tratamento, você voltar à sua naturalidade... Você usa uma palavra bem pontual, que é exatamente isso. O corpo, ele reage a algumas situações. Vai reagir à sua emoção, vai reagir à sua mentalidade, ao seu pensamento. Ele vai reagir a alguma situação externa que te coloca num lugar de alerta, de uma tensão, como foi aprender a dirigir. Eu também passei por isso, tá? Você não tá sozinha, não. E eu acho que a maioria das mulheres, assim, é como eu estava explicando para ela. Tudo que... Na verdade, eu estava explicando para ela que a nossa mente, né... Ela funciona com 95% do subconsciente, que são as partes que nós não conhecemos que temos. Sim. De processos antigos, o subconsciente é temporal. Ele não reconhece o tempo das coisas. Para ele, o que você viveu há 10 anos atrás aconteceu agora. Exatamente. Né? E 5% vem ao consciente. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer um processo, que a gente já fica habitual com aquilo, ele já vai para o subconsciente. Você já não sabe mais por onde começou, por onde acabou. Né? Exemplo é dirigir. Hoje a gente... que dirige já nem sabe mais o que faz. É automático. Quando vê, já foi, já saiu, já chegou. Só que isso também é o perigo, né? Onde nós começamos a falar no início do episódio. O perigo está em quê? Em você fazer as coisas... Porque mulheres, principalmente, temos a mania de querer abraçar o mundo. Mundo. E ao abraçar o mundo, as pessoas verdadeiramente elas querem jogar o mundo pra gente. Né? Tem alguém para abraçar, então... Eu vou jogar. E aí, muitas das vezes, a culpa não é do outro, né? É a culpa nossa. É aquela autorresponsabilidade de, meu Deus, eu construí isso. Exatamente. Né? E aí, aprender a desconstruir isso é importante, sabe? Impor limites. É porque você perguntou assim, como que ela vai identificar? É buscando o autoconhecimento, né? Não tem uma regra para se seguir. Sim. É sobre se analisar, é sobre se observar. Porque o corpo, ele vai te sinalizar. Ele vai te responder, né? Como você falou, o corpo reagia ficando tenso. E é isso, o corpo perceber, né? Ele é perceber. E você só percebe quando você começa a se olhar, a observar, a prestar atenção. E isso não é um passo de mágica. É um processo. Sabe que tem uma coisa que eu faço que é muito interessante? Eu não sei se alguém já fez isso, mas eu gosto muito quando a minha cabeça está muito acelerada. Eu gosto de ficar dentro do carro, com o carro todo fechado, e observando as pessoas. Como se eu tivesse a sensação de invisibilidade, porque as pessoas não estão te vendo. Então você começa a olhar o comportamento, as expressões. Ali é uma atenção plena, né? Você está plena ali, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor. Você fica à parte, só observando. São coisas simples. Outra coisa também que eu fazia muito quando trabalhava de CLT, porque CLT, né, tem hora que você é pira. E aí, era tomar banho no escuro. Porque ao tomar banho no escuro, você precisa ter mais atenção aonde você vai. Nossa. Se cuidar. Eu nunca tinha feito essas técnicas, vou experimentar. É uma coisa que eu faço. Eu chamo isso, eu nem chamava de autocuidado, mas eu tirava isso como mini vitórias. Sabe? É como se eu estivesse ali no meu dia falando, o que eu fiz por mim hoje? É isso. O que eu fiz por mim, né? E às vezes você não tem o dia, quem trabalha fora, assim, não tem tempo. Não. Então, sobre esse lugar. Eu nunca fiz essas coisas que você relatou, mas eu comecei a me identificar o que me dava prazer no dia, sobre o que eu posso fazer por mim. Sim. Sabe? Não importa casa, filho, marido, ou trabalho, né? Se a pessoa trabalha de CLT ou se é empreendedor, não importa todas as atribuições do dia. Você, o que você fez por você naquele dia, Isso sabe? é muito importante. Eu comecei a identificar que eu gosto, na verdade, de ouvir música. Eu gosto de cantar. Então, assim, se eu percebo que eu tô muito naquele meu limite ali, assim, eu vou parar um pouco, eu vou botar uma música. No carro, então, eu adoro botar uma música e cantar alto, sabe? Sozinha ali, me libertar. A minha filha, às vezes, me acompanha, é libertador. Vamos nós três, né? Eu e as duas. E assim, então, é você conseguir encontrar qual é o seu ponto de refúgio, né? Verdade. Que é a palavra que dá o nome ao evento, o refúgio delas, para ser realmente esse lugar de refúgio, mas no seu dia a dia, na sua casa, no seu cotidiano, o que te traz esse refúgio? O que te traz essa válvula de escape ou uma reconexão com você? O que você gosta de fazer?
O meu é cantar. O seu é tomar banho no escuro, por exemplo, e tirar aquele momento. O meu, eu tenho prazer hoje em poder, mãe, né? A gente sabe, tomar aquele banho demorado, sem ninguém chamando, sem ninguém batendo na porta. Mãe... Sem correria, tô atrasada. Correria, tô E você sabe que, querendo ou não, as pessoas que têm a vida mais corrida, estatisticamente, ela tende a ficar mais estressada, porque ela não consegue dar conta de tudo que ela tem para dar dentro das 24 horas. Sim. Né? Hoje, o maior problema do ser humano é justamente ter esse lugar de organizar o seu tempo. Né? Sim. Por abraçar muitas coisas, muitas das vezes não consegue. Não. E aí acha que, tipo assim, eu tenho que tirar 1 hora pra mim. E é como você falou. São coisas simples. Simples. Que não dá para estipular um tempo, porque cada um é um. Então, cada um vai se avaliar e ver o que atende. Mas, às vezes, 5 minutinhos que você, de repente, ficou dentro do carro observando, já te trouxe para um centro, sabe? Assim, tipo... Verdade. Agora eu posso sair do carro, já tô bem, sabe? É você conseguir se priorizar. E quando eu falo essa palavra, eu sempre reforço. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, quando você fala, eu tenho que ser minha prioridade, é sobre um egoísmo. Acho que fica muito ali, né? Primeiro eu, depois eu. Não é sobre isso. É sobre você encontrar um equilíbrio entre você ser a sua prioridade sem deixar de ter consideração pelo outro, sabe? E validar seu tempo. Tipo assim... impor limites mesmo, às vezes até para os filhos, para os maridos, olha, esse momento aqui é meu, eu preciso desse tempo. Isso aí. Não pode ultrapassar esse limite aqui, porque agora sou eu comigo mesmo. Verbalizar, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. Então, não é porque você é ruim, não é porque você tá estressado e tá querendo já que todo mundo saia de perto, não, é porque você entendeu que para você conseguir não ficar no limite do estresse, no esgotamento, você precisa de um momento seu para fazer algo que te dá prazer. Seja ouvir uma música, seja ler um livro inspirador que você quer, seja... ouvir um áudio. Um podcast. A gente que adora botar o fone, desligar. E, Sim. sabe? É um momento que te recarrega. Isso é autocuidado. Verdade. Então, você que está acompanhando aqui, que está vendo essas dicas, saiba que você tem um espaço, você tem um refúgio, você tem um lugar em que você pode encontrar esse tipo de apoio. Né? Se você tá aí, mulher, tá sozinha, não sabe exatamente o que fazer, já indico o perfil da Aline. Vou pedir para ela colocar aqui, para ela falar aqui para vocês, mas é um perfil que ela traz dicas, traz vídeos, traz muito conteúdo para direcionar você nesse processo. E aí sim, quando você estiver pronta, aproveita a oportunidade de estar lá no refúgio, né? E de conhecer o spa. O cupom, ele tá aqui, ele vai aparecer aqui na descrição do vídeo para você. Então, aproveite, 30% de desconto. Você pode conhecer o lugar, pode ir lá tomar um café. Sim, eu tô aberta a isso, adoro. Pode conhecer lá a nutricionista, a terapeuta, enfim. Você precisa só primeiro saber que você pode, porque você é uma mulher que precisa olhar para você, nem que seja 10 minutinhos. Né, Aline? E eu quero muito que você diga aqui pra mim, eu sempre gosto, né, de perguntar uma frase final. E aí eu quero que você fique à vontade, fale, por favor, a rede social. A gente vai colocar na descrição do vídeo também. Mas eu queria que você pegasse toda essa bagagem que você tem da Una, né, do processo da Aline. Então, quando você olha pra tua jornada, quando você olha pra tudo que você compartilhou, tudo que você aprendeu, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, para os ouvintes, para as pessoas que estão vendo, que não têm o hábito de cuidar de si, ou digo cuidar no sentido de dar esses pequenos prazos, esses pequenos passinhos para si. Então, eu queria que você validasse isso, qual é a principal atividade que ela precisa para começar. Mesmo sabendo que cada um é um, mas um exemplo assim, que de repente é único, é básico e que ela pode começar para ir junto com você nesse processo. Uma dica, deixa Pode deixar o arroba primeiro, então. O arroba é Una Essence Spa. Sigam lá, acompanhem. Como a Bruna falou, tem muitas dicas, muitos conteúdos. Eu sou uma pessoa que adoro conversar, então eu tô aberta a... Me chama no direct, me faz uma pergunta lá, eu respondo, tá? Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E... querendo marcar um café, ir lá me fazer uma visita, conhecer o spa, eu também estou aberta, me chama, agenda, vai ser um prazer de receber, tá?
E aí uma dica, né, que eu deixo, algumas dicas, né, é começar se priorizando, a realmente se priorizar numa rotina diária. Tira 5, 10 minutinhos por dia para fazer algo por você, para fazer algo que você realmente queira, que você sinta que te traz uma paz, que te traz leveza. E outro ponto importante é sobre cuidar da alimentação também. Porque com a correria é muito mais fácil a gente pegar os fast foods ou o que é mais prático ali, botar no micro-ondas, né? Mas eu falo muito lá com a Nutri que eu não sou uma pessoa que gosta dessa palavra dieta, porque me traz uns arrepios, sabe? Mas eu gosto muito porque ela aborda isso com tanta leveza, que é sobre você aprender a se relacionar com a comida, aprender a se relacionar com a alimentação de uma forma saudável, equilibrada, fazendo escolhas, viu que escolha está em tudo na nossa vida, né? Fazendo escolhas que vão diminuir o prejuízo, sabe? Vão diminuir os danos da sua saúde. E aí outro ponto que eu já falei aqui, que é super importante para você se colocar nesse caminho, né? Nessa jornada de autocuidado, é sobre os seus relacionamentos. Se mantém ativa também, né? Sempre ali estudando, buscando conhecimento. Se o problema for financeiro, tem muitas dicas e muitos cursos gratuitos hoje em dia, né? Tem no mesmo. YouTube, de forma... Mas se coloque produtiva, ativa, sabe? Exercite a sua mente. E se importe, sim, com os relacionamentos. Às vezes a gente não dá atenção para esse ponto, mas ter por perto pessoas que vão te incentivar, te apoiar, ter uma rede de apoio, sabe? Daquelas pessoas que validam você, acreditam em você e te botam no seu objetivo, no seu foco, faz toda a diferença. Então, busque relacionamentos significativos para você. E outro ponto, e não menos importante, é exercitar a gratidão. Ser grato pelo que se já tem. Nesse meu processo, eu escrevi um livro que fala, não sozinha, né, como coautora, que o título desse livro é Empodere-se. E empoderar-se, para mim, é esse lugar de referência e de inspiração para outra pessoa, sabe? Então, nesse livro, eu falo muito sobre esse lugar de ser grato, porque se contentar com algo que você tem, mas você não pode mudar naquele momento, então você vai fazer o seu melhor dentro da situação que você tem, é diferente de se conformar. Verdade. Sabe? Porque quando você se contenta, você é grato. Você consegue ter gratidão pelo que você conquistou, pelo que você é, mas você se põe sempre em movimento para ir buscando mais. E quando você se conforma, você fica estagnado no lugar. Você acha que eu não consigo mais do que isso, para mim não dá mais, é só até aqui. Então, não caia nessa cilada, sabe? Que às vezes a nossa mente mesmo tenta sabotar a gente. E valide quem você é, acredite mais em você. Os relacionamentos vão fazer total diferença nessa sua construção ou desconstrução, né? De que você talvez precise aí tirar algumas coisas, mas eu acho que o caminho é por aí. Ai, é verdade, eu concordo em tudo que você falou. Eu poderia até prolongar mais, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero muito agradecer a Aline pela sua colaboração. Eu acho que o que a gente trouxe aqui é exatamente o que casa com o que a gente fala nesse canal. Estar na melhor versão é isso, não é ser influenciado, é se conhecer e andar da maneira que você entende que é a sua melhor versão. Sim. Então, foi um conteúdo para mim riquíssimo do que você trouxe. Gratidão por isso. E eu quero dizer para você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, caso você queira, né, se tornar um patrocinador, né, um investidor, um participante, faça o contato conosco. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato da equipe. Então, faça contato. E são esses tipos de conteúdo que agrega valor para esse canal. Sim. Então, muito obrigada. Gratidão. Eu agradeço imensamente. E é sobre isso, né? Buscar a nossa melhor versão. E sem esquecendo que somos únicos. Não existe outra Aline nem outra Bruna por aí. Então a gente tem que cuidar. É verdade. Gratidão, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.